para ter mais uns momentos de reflexão da palavra de Deus, cultuando ao Senhor e considerando, entendendo a palavra do Senhor exatamente como ela é, com o seu aspecto, com o seu espírito terapêutico, com o seu espírito acolhedor, o anseio de Deus em alcançar o coração do homem, o anseio de Deus em demonstrar seu amor, em demonstrar a sua maneira carinhosa de nos receber e de nos abençoar, e de nos alcançar o coração e de nos salvar. Então essa é a maneira de Deus. E é com essa visão que então a gente tem buscado entender o que a palavra de Deus nos orienta. Então aquele espírito do julgamento, da condenação, não cai bem dentro desse entendimento, dessa maneira de enxergar a palavra de Deus. A palavra de Deus é carinhosa, é cuidadosa, apesar, muitas vezes, dos homens que foram usados por Deus, que às vezes usaram de seu jeito humano, mas o coração de Deus é acolhedor. E a obra do Espírito, esse sim é a obra poderosa para converter, trabalhar o coração do homem. Então, a gente não pode tentar chegar a isso, tentar substituir a ação do Espírito de Deus, tá bom? Devemos olhar pelos olhos de Deus e confiar de que o Espírito sabe perfeitamente cuidar de cada ser humano do jeito que cada um é, da maneira que cada um é, tá certo? Esse é o Espírito, para a melhor compreensão da palavra de Deus. Não temos que olhar ali como um livro que nos dá motivo para julgar os outros, para condenar os outros, para culpar os outros, mas é um livro que busca alcançar as pessoas e trazê-las para perto do Espírito, para que o Espírito possa fazer a obra que Ele quer fazer na vida de todo mundo, inclusive a nossa, a de cada pessoa que Deus ama, tá bom? Então esse é o espírito do que nós estamos buscando fazer num culto terapêutico como este, tá bom? Hoje é segunda-feira e o nosso bom dia, O nosso bom dia é dado para todas as pessoas. Nós temos tido algumas demonstrações de carinho, de respeito, diante daquilo que estamos fazendo, já tem alguns dias, e isso tem nos trazido muita alegria e confiado de que Deus também pode nos usar para abençoar pessoas, abençoar o coração de pessoas, abençoar aqueles que estão sempre conosco de uma maneira ou outra, num momento ou outro, mas estão conosco, tá bom? Então, nosso bom dia para todas essas pessoas. A gente vai cantar o hino, a gente vai cantar lendo, um dos hinos para termos esse início do nosso culto. O título desse hino que nós vamos ler, que nós vamos cantar lendo, ele é Onipotente Rei, é o título do hino. Ele diz assim: Onipotente Rei, aqui presente ser com teu poder, em teus excelso amor, inspira-nos louvor, queremos, Senhor, te engrandecer. Esse foi, digamos, o hino que nós cantamos lendo recentemente. Agora nós vamos para o outro, que é o seguinte: maravilhas, maravilhas divinas. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo, vinde aclamai. É um convite para que as pessoas venham adorar o Senhor. Com o coração transbordante de graças, seu grande amor, todos vinde louvai. Realmente um convite para adoração ao Senhor. No céu, na terra, ele coloca, no céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, a todos os homens,
não é, das maravilhas é sempre a maior. E é verdade. A maneira, o amor, o carinho de Deus para com todo ser humano é algo surpreendente. Até porque a gente analisa Deus pela gente, né? É por isso que muitas vezes tem gente que acha que Deus odeia, que Deus guarda rancor, que Deus persegue, porque as pessoas analisam Deus por si, né? Então, se eu sou assim, Deus muito mais. E na verdade somos totalmente contrários, diferentes de Deus, né? Então a gente não consegue às vezes entender perfeitamente isso. Mas a maneira como a Bíblia coloca, como Deus ama e tem carinho e paciência com todo ser humano, é algo realmente, como diz o hino, maravilhoso, né? Das maravilhas é a maior. Porque, pelo nosso entendimento, Deus castigaria tranquilamente as pessoas, sempre os outros, né? A gente sempre acha que Deus vai castigar o outro, a desobediência do outro, o jeito do outro ser, do outro agir, porque nós, mesmo quando erramos, na nossa concepção, quando erramos, nós temos boas justificativas, o outro não. Então o outro Deus castigaria. Essa é a ideia. Mas na verdade Deus ama tanto o outro quanto nós. E quando ama, há um espírito de compreensão. Você compreende o outro. Você sabe o limite do outro. Quando Jesus falou lá na cruz assim, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, Jesus estava dizendo exatamente isso. Deus compreende perfeitamente as limitações que nós temos. E Ele então nos aceita porque Ele nos ama, né? Ele nos recebe, Ele nos acolhe, porque Ele sabe quem somos, né? E que não pode esperar muita coisa da gente. Então Ele ama. Aí Ele vem e nos concede condições de melhorar a gente, de aperfeiçoar. Ele faz isso, né? Lá no Salmo 23, o texto diz assim, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O guia-me quer dizer, é Ele que trabalha isso na gente, Ele nos leva, não é? Ele é que nos conduz, porque se fosse por nós, não iríamos pelo caminho da justiça de Deus, entendeu? A gente não iria. Então Ele sabe disso. Então Ele, por amor, né, por carinho a nós, por misericórdia, então Ele nos dá a condição para que a gente possa trilhar. Ele é que nos conduz, né, como bom pastor que Ele é de todos nós. Então, das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória, o hino continua, né? Já nossos pais nos contaram a glória de Deus, falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. Então, é a ideia de que Deus nunca falha e devemos descansar nisso. Ele sabe como cuidar de nós. Na pior das tempestades, ainda assim Ele está conosco e sabe como melhor nos proteger. Agora, é importante lembrar duas coisas. Primeiro, Deus não faz do jeito que a gente acha que seja melhor. Porque Deus é muito sábio e quer o melhor para a gente, então Ele vai fazer da outra maneira que seja muito melhor do que o que a gente possa imaginar, né? Então, para algumas pessoas isso é frustrante, porque as pessoas gostariam de um Deus pagão, um Deus que atendesse exatamente do jeito que ela quer, do jeito que ela pede, do jeito que ela grita querendo ajuda, né? E na verdade não é assim que acontece. E a outra coisa é que Deus respeita a nossa individualidade. Do mesmo jeito que Deus não nos obriga a fazer a vontade dEle, Ele também não vem nos tirar, intervir diretamente em nós para nos tirar das consequências dos erros que a gente comete. Ele fica do nosso lado, Ele nos apoia, Ele nos dá força, Ele nos dá compreensão, entendimento para sair daquelas dificuldades, mas Ele não tira, porque Ele respeita a nossa individualidade e as consequências das nossas individualidades, tá bom? Aí o hino continua. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu braço forte, que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu.
como até hoje, daqui para sempre, ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, não é? E nossa fonte de excelso prazer. Então esse é o hino, não é? Que nos fala sobre Deus, e nesse momento iniciante do nosso culto, não é? Ele nos dá esse ambiente, né, de adoração. Tá bom? Deixa eu seguir aqui na minha sequência. A gente vai agora para Filipenses capítulo 2. Estamos no capítulo 2. Nós encerramos, né, na última vez que lemos, foi ontem, fomos até o versículo 8. Aí vem o versículo 9 do capítulo 2. Diz assim: por isso também Deus o exaltou. Isso aqui falando sobre a humildade de Jesus, né? De Deus, do próprio Deus, em se tornar Jesus, humilhando-se a si mesmo, deixando-o ser Deus e tornando-se homem, né? E até lembramos que para Deus isso não é humilhação, porque Ele ama, tá bom? Então, quando Ele ama, o fato de sair de lá, do ser Deus e tornar-se homem, para Ele é uma alegria, é um privilégio, porque Ele ama. Quando a gente ama, a gente faz coisas absurdas, né, por amor a quem nós amamos. E fazemos com prazer. Mesma coisa a Deus. Agora, na visão teológica e na visão humana, sim, houve uma humilhação. Deixou de ser Deus e tornou-se homem. Então, isso seria humilhar-se, né? Essa é a maneira da gente encarar essa humilhação mencionada por Paulo aqui no texto de Filipenses. Então Jesus se humilhou, né? Por isso Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, né? Por causa do que ele fez, do que ele assumiu, o preço que ele pagou, né? O próprio Deus, vamos dizer assim, tá? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, né? Pelo que ele fez, pelo significado do que ele fez. O que ele fez é maior do que todo o universo. O que ele fez é maior do que, né, tudo mais que Deus possa ter feito. Por quê? Porque foi a maneira do próprio Deus, né, resgatar o máximo possível da sua criação. Olha só que coisa impressionante. Respeitando a individualidade das pessoas. Este é o grande milagre. Entendeu? Deus usa a sua sabedoria, seu jeito de ser, seu amor, sua santidade, sua justiça, em um indivíduo que é totalmente livre diante de Deus, né? O homem é totalmente livre. Então, Deus respeita a individualidade dessa pessoa, respeita o jeito dessa pessoa, o gosto dessa pessoa, tudo dessa pessoa, inclusive as consequências de tudo isso. Aí, quando essa pessoa, com essa liberdade, diz: Senhor, eu não quero mais isso, eu quero mudar, né? Quando isso é real, então Deus vai e opera nessa pessoa. Opera o quê? Opera o arrependimento, opera a conversão, opera a santificação, opera a regeneração. Deus opera tudo isso porque por esse homem, o homem seria incapaz de fazer isso. Mas Deus opera porque o homem diz: Senhor, eu quero. Pronto. Aí nesse momento há um respeito, respeitando a vontade e um anseio, claro, de Deus. E Deus opera na vida dessa pessoa. Tá bom? Então, em toda a língua, versículo 12, de sorte que, não, o 11, o 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Justamente por isso, por aquilo que Jesus fez dentro desse projeto de Deus para salvar o maior número possível de pessoas, tá bom? Aí vem o versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Mesma coisa. Não é que toda língua vai fazer isso. Mas aqui é uma expressão que está sendo dita, né? Podemos encarar até como sendo uma música, um hino que está aí, né? Dizendo, glorificando, digamos assim, o que Jesus fez dentro do projeto de Deus. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor
e tremor. Tem algumas coisas interessantes aqui. A primeira é essa questão de, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, obedecer o que e quem, né? É a questão da vivência do Evangelho, o testemunho, né? A maneira como eles estavam desenvolvendo, digamos assim, a vida cristã deles, né? Então, o exemplo que ele menciona no capítulo 1, o exemplo de vocês para o mundo. Toda vez que eu escuto de vocês, eu me alegro, eu louvo a Deus pela vida e pelo testemunho de vocês. Então, é isso que ele quer mencionar aqui. A outra coisa que tem aqui, mas muito mais agora na minha ausência, né? Mas também, operai a vossa salvação com temor e tremor. Algumas pessoas entendem que isso aqui é como se fosse assim, desenvolvam a salvação de vocês, assim, mantenham a salvação de vocês, né? Façam de tudo para que não percam essa salvação. Na verdade, não é esse o sentido, né? Porque senão, se a gente fosse manter salvação, ninguém conseguiria manter, né? Se a gente fosse para segurar uma salvação, a gente não conseguiria, porque somos indignos. Somos indignos para ganhar, então não tem como perder, porque já somos indignos desde quando ganhamos. Então não temos o que perder. Aquilo que nos foi dado de verdade. Então não tem como tirar mais. A obra do Espírito agora é complementar a nossa vida para que a gente chegue cada vez mais a parecer com Jesus, agradando a Deus, né? Então, mas agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, continue sendo o que vocês são, dando bom testemunho, né? Vivendo essa fé que o Senhor colocou em vocês, né? Deixando essa fé frutificar, deixando essa fé se revelar, né? Então, em vez de você ficar lá tentando convencer uma pessoa de que ela é pecadora, de que ela precisa se converter, que ela precisa ir, em vez de fazer isso, viva a sua fé em relação a ela e o Espírito vai fazer a obra dele, que é o de convencer e converter. O Espírito é que faz essa obra. Quando a gente tenta fazer isso, a gente termina atrapalhando, porque não temos os argumentos corretos, a gente não sabe o momento certo, a palavra certa, a gente não sabe nada, né? Agora, se eu vivo plenamente esse Evangelho, né? Não é vivendo naquela cantoria, não é isso não. É vivendo em relação a eles, sendo luz em relação a eles, sendo sal em relação a eles, o Espírito vai fazer com certeza a obra dele, porque o mais interessado na salvação das pessoas é o próprio Deus, é o Espírito de Deus. Aí diz assim, versículo 13, né? Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua vontade. Isso não quer dizer desrespeito à nossa individualidade, não. Quer dizer o seguinte, agora que vocês abriram o coração para o Senhor, agora que vocês deram o controle da vida de vocês ao Senhor, né? Ele agora vai estar dirigindo a vida de vocês. Entendeu? Não tira a responsabilidade, quer dizer, não tira a sua independência, não. Ele vai estar trabalhando cada vez mais para ter esse controle, mas sem tirar de você o controle. É interessante isso, entendeu? Por exemplo, volto a lembrar o GPS. O GPS é uma coisa interessante, né? Só que Deus é muito mais do que GPS. Mas o GPS, ele lhe orienta um caminho. Se você atender, ele vai continuar lhe orientando para chegar onde você quer chegar, ou onde é o ideal chegar. E se você não pega aquele caminho que ele orientou, ele vai continuar tentando, mostrando outras rotas para que você chegue onde você colocou que quer chegar, né? Então o GPS dá essa ilustração. E Deus trabalha dessa forma, Deus opera assim, né? Você não vai ver Deus chateado, zangado, porque você... Não, ele ama, ele sabe que nós somos assim. Entende? Agora ele vai trabalhando no nosso coração, nos fazendo cada vez, né, novas criaturas, cada vez mais parecidos com Jesus, e isso vai fazendo a diferença nas nossas escolhas, nas nossas vontades, mas aí ele vai trabalhando, ele não vai lá e muda de vez não, tá bom? Agora, por que ele vai trabalhando? Porque a gente permitiu que ele fizesse isso.
Então diz agora aqui, versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, confiadas em Deus. Né? Então por que eu vou reclamar? Por que eu vou me contender? Por que eu vou ficar murmurando? Não, estou confiado em Deus. Ele sabe cuidar de mim. Então se Ele permitiu que uma coisa ocorresse comigo, eu posso até não entender, eu posso até não compreender, eu posso até nem gostar, mas não tem problema. Eu tenho que descansar. Se Ele permitiu, Ele sabe como cuidar de mim. Entendeu? Ele sabe como fazer a obra dele, apesar de mim ou apesar do que acontece comigo. É assim que funciona. Então, por que murmurar? Por que reclamar? Né? A gente então tem que descansar. Então Deus pega uma coisa ruim e transforma numa coisa boa. E a gente deve então já louvar. Aconteceu uma coisa ruim, confiado numa palavra dessa, eu devo, Senhor, muito obrigado, porque permitistes. Não foi Ele que fez, mas Ele permitiu. Então Ele sabe como cuidar da gente. Tá bom? Não tem por que murmurar, né? A gente tem que mais que confiar, tem mais é que agradecer, louvar a Deus por aquilo que acontece com a gente. Coisas boas e coisas ruins. Para Deus, né, na mão de Deus, qualquer coisa pode ser transformada em algo bom, mesmo que seja uma coisa dolorida. Tá bom? A gente fica aqui, né? Versículo 14. Todas as coisas, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Tá? A gente fica aqui. Agora vamos ver aqui na sequência um outro assunto. Perguntas que me fazem. A gente indo lá para o culto de ontem, aqui tem algumas palavras, né, que eu queria chamar a atenção. Além de algumas pessoas que clicaram curtindo, né, o que ocorreu o culto de ontem, nós temos aqui a palavra Vilas Boas, né? Casa de Apoio Solidário, agradece a você por sua participação neste culto. Então, ontem nós tivemos um culto voltado para a casa de apoio e nos domingos teremos, né? No próximo domingo teremos de novo. A ideia é que nos domingos a gente esteja falando e orando por aquela atividade maravilhosa, né? Na vida de muita gente, tá bom? Tivemos aqui a palavra da Célia Santos. Tivemos uma palavra da Luciene Ferraz, né? Palavras muito carinhosas. Tivemos da Luciene Coutinho também, né? Também uma palavra muito carinhosa. Tivemos aqui tem a Luciene Coutinho, né? Então tivemos essas pessoas que estiveram nos dando aqui algumas palavras sobre o que ocorreu ontem no culto que nós prestamos. Não tem nenhuma pergunta específica, então vamos para uma pergunta que sempre me faz. Aqui, na verdade, é sobre pecado e a gente então eu vou tentar responder aqui em frases 5 perguntas que me fazem basicamente sobre a questão de pecado, tá bom? Se você tiver alguma pergunta, coloque também no comentário de hoje, para que amanhã a gente possa então ter uma resposta ou tentar ter uma resposta para estas perguntas. Então veja, sobre pecado. Então 5 respostas. A primeira resposta é a seguinte: todo pecado tem o mesmo tamanho diante da justiça de Deus. A gente é que faz assim, esse pecado é maior, esse pecado é menor. E geralmente a gente faz isso para condenar os outros, entendeu? Para julgar e condenar os outros. Então esse pecado aqui é enorme, mas esse pecado aqui não, esse pecado aqui é menor. Não, para Deus todos os pecados são enormes, são grandes, todos, sem exceção, tá bom? Por exemplo, algumas pessoas ficam aí perseguindo, digamos, a homossexualidade, né? Perseguindo os homossexuais. A Bíblia coloca lá, é interessante o texto, porque o texto coloca assim, a homossexualidade, a idolatria e outras coisas são consequências, né, são resultado do pecado na humanidade. Quais são as consequências do pecado na humanidade?
todo tipo de enfermidade, não é? As violências que estão por aí, a homossexualidade, como está no texto, a homossexualidade como uma coisa, digamos, diferente da questão do macho e da fêmea, a idolatria. E algumas pessoas acreditam que idolatria seja somente as pessoas que adoram, que se submetem, não é, a imagens, a deuses, essas coisas todas. Na verdade, idolatria também tem o sentido de idolatrar-se. Pessoas que até mencionei essa semana de que eu vi uma experiência de uma pregadora, né? Ela chamando a atenção para o seguinte: nós somos os nossos ídolos. Quem é meu ídolo? Eu sou o meu ídolo. Eu me adoro. Porque, inclusive, eu só faço para Deus o que eu quero, o que eu gosto. Eu louvo a Deus, eu amo a Deus, né? Mas acontece que eu só faço para Deus o que eu quero. Então, eu atendo a Deus ou atendo a mim? Então é idolatria isso, né? Tudo que me atrapalha, tudo que se intervém entre eu e Deus é um ídolo. Tudo. Dinheiro, status, inimizades, né? Tem gente que diz assim, Deus diz assim, ame seu inimigo, mas eu tenho ódio de um e eu não abro mão. Então veja, quem é o seu ídolo? O ódio, porque isso você não abre mão para atender o que Deus manda que a gente faça. Entendeu? Então tem isso. Então todo pecado tem o mesmo tamanho, né? Ante a justiça de Deus. Não existe pecado maior. A mentirinha que a gente fala, mentirinha, ela é tão perniciosa, tão ruim, tão pecado, quanto qualquer outro pecado que qualquer outra pessoa sobre a face da terra tenha feito. Entendeu? Para Deus é a mesma coisa. Não tem pecadinho e pecadão. Todos são pecadões para Deus. Ok? Então não vamos ficar nos enganando, né? O pecado do outro é pior do que o meu. Não. O pecado do outro é tão ruim quanto os meus pecados. Então estamos todos, é por isso que a Bíblia coloca que todos estão debaixo do pecado, porque não tem essa diferença para Deus, tá? Todos os pecados. Então, se fulano vai para o inferno por causa daquele pecado que ele comete, então eu vou para o inferno pelos pecados que eu cometo. Porque eu cometo pecados e ele comete pecados. E não tem pecado, o pecado dele não é pior do que o meu. Tá bom? Então, essa é a primeira resposta. A segunda resposta é o seguinte: o homem é condenado pelo seu estado de pecado e não por causa dos pecados que ele comete. Tá bom? Ninguém vai para o inferno porque rouba, porque mata, porque ninguém vai para o inferno por causa disso. Tá bom? Como eu disse, esse pecado é tão grave quanto qualquer pecado de um salvo. As pessoas que vão para o inferno, elas vão porque elas não saíram do estado de pecado que elas estão. O estado de pecado é aquele estado consequente do pecado original. Tá bom? Quando ela se liberta desse estado de pecado, aí sim, ela deixa de ir para o inferno. Ela vai para o céu. Ela vai para a eternidade com Deus. Quando é que ela deixa esse estado de pecado? Quando ela passa pelo novo nascimento, arrependimento. Quando ela diz, Senhor Deus, eu quero mudança, eu não quero continuar nessa vida. Eu assumo contigo. Aí sim, passou pelo arrependimento, aí, nesse caso, Deus então vem e opera mudanças na vida dessa pessoa. Deus opera. Não é pastor, não é igreja, não é religião, não é nada. Todas essas coisas que a gente inventa por aí, nada disso tem a ver com Deus. Nada disso. Isso é tudo coisa humana. A gente quer que as pessoas creiam em Deus do jeito que a gente crê. A gente quer que as pessoas se comportem com Deus do jeito que a gente se comporta. Esse é um defeito nosso. O ser humano é defeituoso, não é? Nesse sentido. Ele sempre acha que ele é um modelo, quando na verdade somos todos pecadores, indignos, não é? Não somos modelos de nada. Mas a gente fica insistindo de que as coisas devem ser do jeito que a gente acredita, do jeito que a gente faz.
certo? Muito bem. Então, o homem é condenado não por causa de pecado. Ninguém vai para o inferno por causa de pecados que cometeu. As pessoas que vão para o inferno, elas irão para o inferno porque elas não saíram do estado de pecado, do estado daquele pecado original que elas nasceram. Então as pessoas nascem em direção ao inferno porque foram contaminadas pelo pecado de Adão. Nascem em direção ao inferno. Se elas chegarem nesse caminho e elas disserem, olha, eu não quero mais, ali naquele momento há o arrependimento, mudança de rota, e elas então, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, elas saem desse caminho e pegam outro caminho. Tá bom? Então, mas ninguém vai para o céu, ninguém vai para o inferno por causa de pecados. Vai para o inferno por causa do estado de pecado que ela se encontra. Tá? Então, não vá sair por aí condenando as pessoas pelo que elas fazem ou deixam de fazer. Aliás, esse não é nem seu papel. Não precisa você se preocupar em condenar ninguém. Não precisa você julgar ninguém. Não é esse o nosso papel. Não é esse. O nosso papel é acolher, respeitar, amar, defender. É isso que a gente tem que fazer. Tá bom? O resto, a gente tem que descansar de que o Espírito Santo sabe como fazer, como agir com cada pessoa. Tá? A terceira resposta. Todo pecado contra si e contra outras pessoas é também contra Deus. Tá bom? Então, se eu me prejudico em alguma coisa por algum motivo, sei lá, mas se eu me prejudico em alguma coisa, eu estou cometendo um pecado contra Deus, porque Deus me ama e porque Ele quer o melhor para mim. Toda vez que eu faço alguma coisa contra alguém que Deus ama, qualquer outro ser humano, e Deus ama muito essas outras pessoas, toda vez que eu faço alguma coisa contra ela, eu estou ferindo a Deus. Não vamos agora confundir. Você pode ser contrário ao que ela faz, mas você deve ficar a favor dela. Deu para entender? Você pode ser contrário ao que ela faz, ao que ela fala, ao que ela, etc. Você pode não concordar. Agora, do lado dela, você deve ficar. Se você está realmente querendo agradar a Deus. Tá bom? Então, todo pecado contra si e contra outras pessoas é contra Deus. Todo homem é pecador. Essa é a quarta resposta. Todo homem é pecador. Todo homem é pecador. E é isso que ofende a Deus e é isso que é o estado de pecado. Todo homem é pecador. Tem gente que não comete alguns tipos de pecados, não é porque é melhor do que os outros, não. É por causa de uma série de circunstâncias. Não tem coragem, foi criado, tem uma educação diferente, tem uma cultura diferente, tem uma série de circunstâncias aí, mas se ela fosse aquela pessoa, ela faria a mesma coisa, entendeu? Então não tem essa diferença. Todo homem é pecador e é isso que ofende a Deus, E por último, a quinta resposta. Nascido de novo, uma pessoa nascida de novo, tem estado de pecado e os pecados perdoados na cruz. Então Jesus diz que quando a pessoa quer mudança, não quer mais continuar naquela vida de pecado, então ele chama de nascido de novo. A partir daí, o seu estado de pecado é perdoado na cruz, e porque seu estado de pecado foi perdoado, então seus pecados são perdoados. Ele deixa de cometer pecados? Não, ele ainda comete pecado. A Bíblia diz que aquele que disser que não peca é mentiroso, porque todos pecam, Mas todos esses pecados já estão perdoados na cruz, tá bom? Então essa é a quinta resposta que a gente tem a respeito de pecado, naquilo que algumas pessoas nos perguntam. E chegando perto do nosso final do culto, nós temos aqui o que é um culto terapêutico, tá bom? O que é um culto que agrada a Deus, é isso. O que é um culto que tem um espírito acolhedor, tirando aquela ideia de que culto é aquele momento de ficar naquele êxtase
naquelas cantorias, né? Isso aí qualquer um faz. Qualquer um faz. Agora, o culto a Deus é o dia a dia, é o cotidiano. Entende? Então, agradar e cultuar a Deus é viver dando a outra face. Você é ofendido por pessoas? Pessoas batem na sua face? Pessoas lhe prejudicam? Cultuar a Deus é você dar a outra face. É você, em vez de criar confusão, briga, e querer bater no outro, e querer prejudicar o outro, não. É você dar a outra face, é você estar disponível para aquela pessoa. É você não reagir, é você até facilitar para ele continuar fazendo a maldade dele. Por que isso é o culto a Deus? Né? Não é prejudicial para mim? Será que é? Será que você perde com isso? Entendeu? Será que você não perde mais quando você revida? Será que você não perde mais quando você se vinga? Percebeu? Então, isso tem a ver muito com o ser humano. E tem a ver com uma coisa também muito importante. Deus ama e Deus quer alcançar aquela pessoa. Se você revida, você se coloca no mesmo pedestal dele, no mesmo ponto que ele. E aí ele não consegue ver o que é que ele fez. Mas se você faz como Jesus e se submete e dá a outra face, então há uma possibilidade do Espírito Santo trabalhar o coração dele e ele entender o que é que ele fez e quem ele é. Entende? Deus ama essa pessoa. Ela bateu na sua face, ela fez maldade a você, Deus ama. Veja só, eu vou usar a expressão. Deus ama intensamente essa outra pessoa. Deus quer alcançar essa outra pessoa. Deus quer salvar essa outra pessoa. Quando você revida, quando você assume, então você não mostrou que ele está no mesmo pedestal que você, no mesmo tamanho que você. Mas se você age como Jesus e se submete, aí agora ele vai repensar o que é que ele fez. Entendeu? Então, é uma oportunidade que Deus tem de alcançar. Você sai perdendo? Aparentemente, sim. Por exemplo, vamos para aquela confusão que criaram aí, né, naquele carnaval, quando mostraram Jesus sendo apanhando, tomando soco, e que o diabo estava fazendo isso, as pessoas se revoltaram. Ué, e Jesus sofreu o que então? Foi aquilo mesmo ali. Ali é só uma demonstração, uma encenação, né, simbólica do que Jesus sofreu. Ele foi moído mesmo. Moído mesmo. Só que em vez de ser pelo diabo, foi pelos religiosos. Diabos. Entendeu? Foram os religiosos. Em nome de Deus. Jesus foi moído, Jesus foi espancado, Jesus foi sofrido. Aquelas figuras que mostram Jesus cheio de sangue, aquelas coisas, ali não está tão errado não. É aquilo mesmo. Agora me diga, na linguagem humana, isso é vitória ou é derrota? Derrota. Ele saiu perdendo. Ele não saiu por cima da situação não. Ele saiu sofrendo, ele pagou um preço alto. Aquele carnaval, né, naquela demonstração, falou exatamente o que aconteceu com Jesus. Aquilo ilustra perfeitamente a situação de Jesus. Entendeu? Então, aí agora vamos analisar espiritualmente. Ele perdeu? Foi a perda? Não, foi um ganho. Lemos o texto hoje que ele foi colocado, o nome dele está colocado acima de todo nome, por causa daquilo. Então ele não perdeu. Agora, materialmente, humanamente, sim, saiu derrotado. Agora, espiritualmente, não. Entendeu? Então, mesma coisa nós. Quando você dá outra face, será que você perde? Será que é ruim? Será que é realmente uma coisa negativa para você? Entendeu? Então, muitas vezes, você sai ganhando. Sai ganhando. Você até nem percebe o quanto você sai ganhando, mas ganha. Então, cultuar a Deus, agradar a Deus, é dar outra face para quem lhe prejudica. Entendeu? Isso é cultuar a Deus. Você está adorando a Deus. Se você não vê motivo na pessoa, olhe para Deus e você vai ver motivo para fazer isso.
para a glória de Deus, você faz isso. Entendeu? Então, isso é o culto terapêutico, porque você se submete para que Deus continue buscando o coração daquela pessoa. Tá? Esse é o interesse de Deus, porque Deus ama a todas as pessoas, mesmo aquelas que lhe prejudicam e que atrapalham sua vida, ou que você acha que fazem isso, né? Vamos orar? Vamos pedir a Deus que Ele continue contando conosco e que esse dia seja um dia especial na presença dEle. Amado Deus, muito obrigado, Senhor, pela confiança que temos de que Tu sabes cuidar da gente. Muito obrigado pela Tua maneira como trabalha com o nosso coração. E agora pedimos, Senhor, que de uma maneira muito especial a gente entenda o grande valor de darmos a outra face como uma maneira facilitando que Tu alcances o coração de outras pessoas. Nós pedimos, agradecemos, Te louvamos, no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, então, hoje é segunda-feira. Muito provavelmente vamos ter um encontro, uma entrevista com Cristina, né, às 15 horas. E à noite, muito provavelmente, vamos ter um encontro com Jonatas. Cristina vai nos falar sobre harmonia conjugal. E Jonatas vai nos falar sobre espiritualidade, todas essas coisas relacionadas à família. Tá bom? Então, provavelmente, vamos ter esses encontros. 3 horas e às 19h30. E você já é nosso convidado. Por último, convidando você para dar uma lida, uma olhada, né, nos links que temos aí de 2 cursos maravilhosos. Um é para eliminarmos completamente toda a rotina nociva conjugal, né, dentro da sua casa. E a outra é para o curso de terapia familiar. Tá bom? Dê uma olhada. E, por certo, tem muita coisa boa, muita coisa útil para você. Tá bom? Então, um ótimo dia e que o Senhor continue abençoando você. Um abraço. Deixa eu botar aqui o som.